Eu sou o professor Fielce, como todos sabem. Sou coordenador do Centro de Pesquisa Pesquisando Novas Ciências. Nesta edição, falaremos sobre o assunto de que é formada a estrutura espiritológica humana. A estrutura espiritológica humana é formada de duas classes de energias. O primeiro grupo é a energia de primeiro nível. E o segundo grupo é a energia de segundo nível. A energia de primeiro nível, vocês já estão familiarizados por edições anteriores. A energia de primeiro nível, como já vimos, formada de energia polarizante, energia espiralante, energia eletromagnética cardíaca e energia eletromagnética cefálica. E essas últimas duas formam uma só, energia eletromagnética cardíaca e cefálica. É por isso que, na ilustração aqui, observe que essas energias são formadas de modo espiralante, como os elétrons em um átomo, são três. Observe que uma representa a cor esverdeada, a outra avermelhada e outra azulada. São as energias eletromagnética cardíaca e cefálica, a energia polarizante e a energia espiralante. Observamos aqui, ó, a energia espiralante é representada pelos chakras. São 7 chakras no corpo humano. De maneira que eles, como já consideramos anteriormente, eles giram em espirais, distribuindo por todo o corpo a energia que contribui para que o espírito humano atue. Agora voltemos ao seguinte ponto. Quais são os fatores que formam a personalidade humana? Quais são os fatores que formam a personalidade humana? O cientista tem observado que os sentimentos têm muito a ver com o intestino. De maneira que a personalidade, o sentimento e a consciência são fatores que se resumem na personalidade humana. Ou melhor, sentimentos, consciência ética fazem parte da personalidade humana. Como? De que modo? Aí é que entram então os fatores que formam esses componentes: sentimentos, consciência ética, pensamentos e, por fim, a personalidade humana. Um dos fatores que contribui para a personalidade humana, observe. Aqui novamente, vemos aqui um dos fatores, os pontos chacrais espiralantes. Então observe que eles têm íntima relação um com o outro, de maneira que eles contribuem para a distribuição da energia por toda a parte do corpo, inclui os órgãos e as glândulas, no cérebro, no coração, com as suas cores devidas. Essas cores representam luz. Sim, o nosso corpo humano e o nosso espírito humano é formado de luzes, com coloração diferente. Luzes, então, que não precisam ser desdobradas conforme Sir Isaac Newton fez. Então, esse fator contribui muito em relação com os pontos de energias que percorrem pelo corpo todo. De modo que esses pontos espiralantes, eles se relacionam com os pontos de energia polarizante, quer dizer, a energia que se movimenta de um polo a sul do corpo. E observe que aqui nós vemos o intestino delgado, o coração, e então há uma íntima relação dessa energia com esses pontos da energia polarizante, para que realmente forme a composição do espírito humano. De maneiras que o pensamento, os sentimentos, que observe aqui as linhas em relação com o coração e o intestino. Há uma íntima relação
a linha do dedinho, do dedo mindinho, ela representa a linha do coração. E por detrás do dedinho mindinho, a linha do intestino delgado. Observe que coisa interessante. Coração, intestino, energias espiralantes estão em íntima relação na formação da personalidade, na formação do consciência ética, moral. Vemos então o coração e vemos o cérebro em íntima relação. E o intestino, que é chamado de o segundo cérebro, porque ele tem uma autonomia incrível na realização digestiva. Os cientistas realmente agora reconhecem que os sentimentos têm muito a ver com os intestinos. E por que podemos dizer que sim? Porque observe que a linha do coração está intimamente ligada com a linha do intestino. Então, coração e intestino, sentimento, forma a concepção ética. O sistema nervoso, então, representado pelo sistema nervoso entérico, ou o segundo intestino, conforme o livro em inglês, o segundo cérebro, não o segundo intestino, o segundo cérebro, são energias que se relacionam intimamente com o intestino, com o coração. Então, o intestino, o coração. Aqui representa o coração, as energias em movimento, conforme ilustrado há pouco. As três energias básicas: polarizante, espiralante, energia eletromagnética encefálica. Mas talvez alguém diga, mas o coração sempre não foi o símbolo dos sentimentos? E continua sendo. Só que há mais uma luz nesse sentido. O próprio intestino, conforme o cientista tem reconhecido, contribui para os sentimentos. E visto que ele tem uma íntima relação com o coração, então podemos dizer que os sentimentos nascem tanto no coração em relação com o intestino, com o sistema nervoso entérico, tem um poder de autonomia muito grande, de modo que nem o cérebro interfere às vezes nos processos digestivos. Então vemos aqui que tanto o sistema nervoso entérico como o sistema eletromagnético cardíaco encefálico e os chakras contribuem para a formação de um senso de ética, de moral. Mas entra outro fator para esclarecer mais o assunto. Aí nós podemos nos referir aos instintos. Os instintos que se destacam, no caso, é instinto de agregação, instinto de autopreservação. Como já vimos em edições anteriores, o bebê já sente o senso de autopreservação, a necessidade do pai, da mãe, a necessidade de associação com eles, de não sentir-se sozinho, de não sentir-se inseguro. Está intimamente relacionado, portanto, com os sentimentos. De modo que podemos dizer que os chakras espiralantes, o sistema nervoso entérico, a energia eletromagnética cardíaca encefálica e os instintos, principalmente de agregação e autopreservação, contribuem para que se desenvolva o senso ético moral. Mas além dessas energias mais tangentes, temos também as energias mais sutis. Essas energias pertencem ao segundo nível da classificação. Quais são, então, e como compõem essas energias? O segundo nível de classificação. Essas energias podemos dizer que são em número de 10. Na verdade, essas energias são a pedra filosofal perdida pela humanidade. Quais são essas energias? Crer, expectativa, perspectiva, fé, amor, paz, fraternidade, afinidade, unicidade,
e adorar. São 10 energias abstratas, mais sutis que as demais, que podem ser detectadas até mesmo por aparelhos científicos, as que já citamos. Mas quando falamos em crer e em fé, temos que relacionar com as razões dos sentidos, a razão pura, a razão das razões. A razão dos sentidos, não precisa se falar muito a respeito dela. Tem a ver com os sentimentos, com as sensações, com as emoções. Está fora do campo da razão pura, que é matemática, cálculo, laboratorial, pesquisas científicas, comprovada matematicamente. Depois vem a razão das razões. É a razão que significa a origem de tudo, a razão criadora. Por isso que entra uma das 10 energias abstratas, que entra aqui, é adorar. Como todo o universo, tudo gira em torno de outra coisa, como todo o universo existe o princípio das energias espiralantes, esse também no corpo humano, no espírito humano, para que haja um equilíbrio no espírito humano, tem que haver então o senso de adoração. Talvez a expressão para muitos seja meio desagradável, adorar. Parece uma ideia puramente religiosa, mas não. Adorar significa um amor mais forte, maior do que amar uns aos outros. É adorar a origem de todas as coisas, a causa da nossa vida, da nossa existência, ou amar de uma maneira acima de tudo. Esse é o sentido de adorar. De modo que, se essas 10 energias representam realmente o espírito humano, analise então expectativa, perspectiva, tem a ver com esperança, realização, espera alcançar algo. Paz é indispensável no espírito humano. Tem que haver paz íntima, tem que haver paz na comunidade, nacional, internacional. E unicidade, fraternidade. Alguém pode questionar que essa energia faz parte do espírito humano? Não pode. Por outro lado, ela está em desequilíbrio. Por quê? É o que veremos. E também, essa paz no lar, na comunidade, nacional e internacional, é impossível mesmo com a organização da ONU. De modo que podemos afirmar, a ONU jamais trará paz na Terra, porque a paz depende do espírito humano em equilíbrio. De modo que esse espírito humano em desequilíbrio resultou em quê? Em conflitos. Conflitos de sensos. Por exemplo, o senso de ser, o senso de ter, o senso de querer, e o de poder. Poder econômico, poder político, poder bélico. E o senso de ter, o desequilíbrio em querer adquirir mais e mais coisas, mais e mais bens. E o próprio querer é impor uma filosofia pessoal, uma filosofia de grupo contra outro grupo. E isso provoca conflitos eternos, imutáveis. Se realmente as 10 energias citadas faz parte do espírito humano, a pergunta é a seguinte: nós, como seres humanos, evoluímos ou regredimos? Estamos evoluindo ou estamos em degradação? Se realmente essas energias fazem parte do espírito humano, como certamente faz, como é inquestionável, então não evoluímos, nós estamos decaindo. Com que resultado? Medo. Medos e mais medo. De modo que a autopreservação também não tem um senso exato, perfeito.
A autopreservação tem gerado cada vez mais armas, mais poder econômico, mais poder político, mais a ideia de ser, de ter, de querer e de poder, que resulta naquilo parecido com o resultado do estudo psicológico. Em psicologia, em psiquiatria, em psicanálise, temos como base o princípio de um efeito psíquico-somático e somático-psíquico. Mas segundo bionestogênesis, que é a ciência que estamos considerando, existe um efeito que causou todos os outros resultados negativos na Terra. É o efeito espírito psíquico-somático. O efeito espírito psíquico-somático é realmente uma das leis, das muitas leis de bionestogênesis. E o resultado? Crença de fé foi distorcida. Senso de união, de paz, senso de amar, de fraternidade, foi distorcido, fazendo com que a autopreservação tomasse a rédea. E a ideia de ser, querer, poder, dirigir então o espírito humano. Também o efeito espírito psicossomático trouxe o desequilíbrio psíquico, doenças psíquicas e medos. Na verdade, todas as formas de doenças psíquicas estão intimamente relacionadas com o medo. De modo que a autopreservação e o instinto de agregação ficaram distorcidos. É possível, então, enquanto estivermos nesse estado espiritual, termos paz interior, haver plena paz na família, haver paz na terra, de maneira nenhuma. Então, isso nos faz fazer aludir a ideia universal de que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que começou com Adão e Eva. E que é ali então que começou o desequilíbrio do espírito humano. Quem não se lembra de Gênesis 3, de 8 a 10, que quando Adão e Eva eles desobedeceram, qual foi o primeiro sentimento que eles mostraram quando o Criador de todas as coisas o procurou? Quando eles ouviram aquela voz: Adão, onde estás? Qual foi a resposta dele? Senhor, eu me escondi porque tive medo. Pronto. Ali, realmente, entrou todos os problemas da humanidade. O espírito começou a entrar em desequilíbrio. O medo causou a distorção em toda a natureza humana. Psíquica doentia, mente doentia, o senso de autopreservação e agregação distorcido, efeitos somáticos, fisiológicos, disfunções energéticas e desequilíbrio dos elementos da natureza. Quando falamos em desequilíbrio dos elementos da natureza, eis aí outro fator importante no espírito humano. Na verdade, tudo que nosso corpo tem na Terra. Então, os elementos da natureza estão intimamente relacionados com a saúde humana, com o bem-estar humano e com a mente humana. Observemos, por exemplo, aqui a concepção chinesa sobre... Segundo a concepção chinesa, esses são os elementos da natureza que estão intimamente relacionados com os órgãos do corpo humano. Aqui vemos madeira, água, fogo, terra e metal. Então, segundo a concepção chinesa, o nosso corpo precisa de elementos desse para que haja equilíbrio e saúde no corpo. Por exemplo, quem pode viver sem sais minerais? Quem pode viver sem vitaminas? Sem vegetais? Sem cobre, como o cobalto e assim muitos outros metais que fazem parte do corpo humano. E eles têm uma reação também energética no corpo humano. Então são 5, segundo a concepção chinesa.
Mas segundo a concepção de bioenergênesis, a estrutura espiritual humana ela é formada de 7 elementos, conforme ilustrado nessa estrela, os 7 elementos que faz parte do corpo humano e do espírito humano. Aí vemos aqui em ordem: o primeiro, fogo; segundo, metal; o terceiro, água; o quarto, terra; o quinto, ar, é o que nós acrescentamos; o sexto, pedra; e o sétimo, madeira. Então, na concepção de bioenergênesis, são 7 elementos que contribuem para o equilíbrio do espírito humano e da saúde humana. De modo que, quando esses elementos entrarem em desequilíbrio, devido ao desequilíbrio do espírito humano, devido ao desequilíbrio psíquico